Pai, voltei-nos juntos andemos, eis o tempo de conversão. Cantar esse refrão trazer sempre para a nossa memória o que nós estamos vivendo, o que nós estamos celebrando neste tempo que nós chamamos de tempo da Quaresma. Conversão que nós precisamos viver agora, porque agora é o tempo favorável, é o dia da salvação. E o que significa conversão? A imagem da semente lançada na terra, que morre, que depois cria raízes e brota e multiplica os frutos. Eu acho que serve bem para ilustrar o que significa conversão. Significa morrer para uma vida que não condiz com a nossa condição de filhos de Deus, e ressuscitar para uma vida nova. A Quaresma que nós vivemos todos os anos precisa nos tornar pessoas melhores. E pessoas melhores por causa do amor com que nós somos amados, que é o amor de Deus. Acredito eu que se nós vivemos a experiência desse amor, evidentemente que nós não seremos sempre os mesmos, mas nós seremos cada vez melhores, cada vez mais identificados com Jesus, cada vez mais envolvidos no seu amor. Portanto, somos capazes de amar a nós mesmos, ao próximo e àquele que nos amou com amor eterno. No Evangelho de hoje, Jesus traz essa imagem. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. E nós só podemos compreender esta palavra de Jesus, esta imagem que Jesus nos traz, à luz da ressurreição. À luz da ressurreição, nós somos animados a percorrer este Evangelho com esperança da vida nova, a vida nova que é dom do Pai. Nós já dissemos aqui várias vezes que todas as iniciativas benéficas, favoráveis a nós, têm a iniciativa de Deus. É sempre Ele que toma a iniciativa de se aproximar de nós com esse intuito de nos socorrer em nossas necessidades, de nos salvar, de promover em nós vida nova. Em Cristo, portanto, o amor de Deus venceu a morte, toda a morte, como foi anunciado pelo profeta Jeremias nas palavras de uma nova e eterna aliança. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O Senhor é o nosso Deus e nós somos propriedade dele. Nós somos coisa do Senhor. Por mais que alguém diga que não somos coisa, mas nós somos propriedade de Deus, somos coisa de Deus. Somos criação de Deus, somos obra de Deus. Evidentemente que Ele nos deu uma dignidade muito superior às coisas e nos fez seus filhos e filhos proclamados. Nós somos de Deus porque Ele é o nosso Deus. Nós somos de Deus porque Ele nos escolheu. Nós somos de Deus porque Ele nos elegeu e nos constituiu como seu povo. E um povo sacerdotal e uma nação santa. Essa primeira leitura do profeta
Jeremias, é importante a gente lembrar quem foi esse profeta. Um jovem, portanto, com uma idade muito tenra, muito jovem, foi escolhido por Deus para ser profeta, para anunciar a necessidade da conversão e da vida nova. Ele relutou com o Senhor, ele disse que não podia ser profeta porque era muito novo, porque ele não sabia o que falar. Mas o Senhor disse: não se preocupe com isso, porque não serás tu quem irás falar, eu que falarei por ti, não é? E diante desta luta que ele trava com o Senhor, dizendo: eu não quero ser profeta, o Senhor dizendo: você vai ser profeta. Aí ele canta aquela canção que é um hino de exaltação de Deus: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. Então é nesse contexto que nós olhamos para o profeta Jeremias com uma responsabilidade muito grande. Qual é a responsabilidade que ele tem? É a responsabilidade de comunicar a todo o povo uma nova aliança. Se existe uma nova aliança, é porque existiram outras alianças, e a gente sabe, né? Nós tivemos a aliança com Noé, da arca, né? Que Deus pediu para ele construir uma arca para salvar uma parte da criação. Depois nós temos a aliança do Sinai. Vocês vão dizer: padre, eu não sei que aliança do Sinai é essa. É a aliança que está no livro do Êxodo e que deu origem ao que nós conhecemos como os mandamentos da lei de Deus. Esta aliança foi celebrada entre Deus e o povo por intermédio de Moisés, quando o povo se estabeleceu na terra depois de ter saído do Egito. Uma constituição bilateral em que o Senhor propõe e o povo aceita. Os 10 mandamentos, nós já falamos sobre eles, que tinham o objetivo de fazer com que as pessoas pudessem conviver serenos, tranquilos, em paz, e pudessem também ter uma relação franca com Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por que a aliança do Sinai? É porque foi celebrada no pé do Monte Sinai, aquele monte onde Moisés costumava subir para conversar com Deus, e Deus deu a ele as tábuas da lei. Moisés desce e anuncia os mandamentos, e eles dizem: nós faremos como o Senhor disse. Essa é a aliança do Sinai. O problema é que logo depois de dizer que fariam tudo o que o Senhor disse, eles vão e constroem o bezerro de ouro, e já quebraram ali a aliança. Então o profeta Jeremias, ele que foi conquistado por Deus, ele mesmo diz: seduziste-me, Senhor, foi conquistado por Deus desde o ventre materno. Ele conheceu todas as dificuldades, sofrimentos e solidões ao longo do seu período de profeta, e então ele tem a responsabilidade de anunciar uma nova aliança. Que nova aliança é essa? E é interessante que é uma aliança que não está mais gravada nas tábuas da lei, não, mas é uma aliança que deve ficar guardada no coração. Está escrito na leitura: é uma aliança que ficará gravada no coração. Que aliança é essa? É a aliança no sangue do Cordeiro. E nós então sabemos quem é o Cordeiro pelo profeta João Batista, que quando estava a batizar nas águas para o perdão dos pecados,
vê passar Jesus por ali e ele então, de pronto, faz questão de anunciar: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, a aliança nova é uma aliança que é feita no sangue do Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus. O Cordeiro é Jesus. O Cordeiro que derrama o seu sangue para nos perdoar dos nossos pecados, para nos dar vida nova, para nos dar vida em plenitude, para nos dar ressurreição. E também, assim como Jeremias sofreu, Jesus também sofreu. A segunda leitura fala a respeito disso. Teve muitos sofrimentos até a morte. E no Evangelho ele diz: eu sei que eu passarei por tudo isso, mas o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Afasta-me desta hora? Não, porque foi para isso que eu vim. Jesus tem a plena consciência de que o Pai tem um plano de salvação para toda a humanidade e Jesus precisa realizar isso. Que direi? Afasta-me dessa hora? Não, porque foi exatamente para isso que eu vim. Então Jesus teve muitos sofrimentos até a morte. Ele fez a doação total da sua vida. E esta doação total da vida de Jesus, ela só pode ser compreendida pela chave da obediência ao Pai. Obediência ao Pai. É pela obediência que Jesus alcançou a fonte da salvação. É pela obediência que Jesus alcançou a fonte da salvação. Na sua condição humana, lembremos-nos que a própria Sagrada Escritura diz: ele vem de Deus, mas ele assumiu a nossa condição humana. Por isso ele é verdadeiramente Deus, porque é a pessoa divina, não é? O Filho divino do Pai eterno, mas ele assumiu a nossa concretude humana no ventre da Virgem Maria. Na sua condição humana, ele experimentou todas as dificuldades do humano. Ele participou desta mesma condição sofredora. Por isso a sua obediência ela é perfeita. E aí ele diz assim, que não se apega a esta vida terrena. Ao contrário, ele doa a sua vida terrena para que os seus irmãos possam ter vida em plenitude. Quem tem apego à sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida neste mundo por causa do Evangelho, ele vai ganhar. Então Jesus é a nova aliança anunciada por Jeremias. E uma coisa que é interessante é que Jesus diz assim: quando eu for levantado da terra, atrairei a mim todo o ser. E é importante a gente retomar o Evangelho de domingo passado. Domingo passado, Jesus fez uma referência ao Antigo Testamento, uma situação grave e perigosa que o povo judeu estava vivendo com as serpentes. Eles estavam experimentando a morte, e nós poderíamos olhar a esta experiência de morte como a ausência de Deus. Toda experiência de morte é a ausência de Deus. Eu não estou falando de morte biológica, porque a morte biológica não é a ausência de Deus, mas é a falência da nossa constituição, que é contingente. A nossa constituição, ela é assim: nós nascemos, nós nos desenvolvemos, depois começamos a curva para o desaparecimento deste mundo. Biologicamente todos nós assim, mas estamos falando de morte enquanto ausência de Deus, porque Deus é vida plena. Então eles viviam essa ausência de Deus, e aquelas serpentes que os picava era como que o pecado que atingia as suas vidas, e eles viviam essa ausência de Deus. Moisés pede socorro, e então o Senhor diz: erga uma serpente na ponte, uma serpente de bronze
na ponta de uma vara, e todo aquele que olhar para este sinal ficará curado. Todo aquele que olhar para esse sinal receberá o perdão, terá vida. Aí Jesus dizia: assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Ele estava fazendo uma referência à cruz, e a cruz, de fato, é o grande sinal do poder de Deus que é restaurador. É o grande sinal do poder de Deus que recupera a vida perdida por causa do pecado. É o grande sinal de Deus que nos faz caminhar esperançosos para a vida em plenitude. Então, Jesus diz: quando eu for elevado, ou seja, quando isso acontecer, o Filho do Homem for elevado na cruz, eu atrairei todos a mim. Eu duvido que a cruz atraia. Há algumas imagens da cruz com Jesus terrivelmente massacrado, e a gente olha e a gente sente dor ou dó de Jesus, talvez pena, mas a gente nunca olha com o olhar da fé na perspectiva da ressurreição, de perceber que aquilo tudo aconteceu por causa de nós. Aquilo é a aliança anunciada por Jeremias, uma aliança nova, e Jesus foi até as últimas consequências para não nos perder, mas para nos resgatar. Como bom pastor, Ele nos resgata, porque nós somos ovelhas que estão na beira do precipício, e é preciso que Jesus faça por nós, é preciso que Jesus nos ame, e Ele nos amou. Então, somos atraídos para Jesus pelo seu amor, porque a cruz é o gesto de um amor doação, é o gesto de um amor efetivo, de um amor que realmente não é da boca para fora, como muitas vezes nós dizemos, como os casais dizem uns para os outros: eu te amo, mas no primeiro problema já vem a confusão e às vezes até mesmo a separação. O amor de Deus, ele é de fato efusivo, doação total. E é interessante, nada nos separa do amor de Deus. Veja como ele é profundo. Nada nos separa do amor de Deus. Quem nos ensina? O apóstolo Paulo. Nem a vida, nem a morte, nem o sofrimento, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, por que que Jesus diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim? Porque Ele sabe que tudo isso acontece por amor. É o amor que nos atrai, o amor verdadeiro que nos atrai. Então, esse é o anúncio que Jesus fez da sua morte na cruz. A cruz é por onde passa a nova vida. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. E aqui não se trata de um elogio à morte, não se trata de um elogio ao sofrimento do Calvário, mas se trata de um elogio ao amor, o amor de Deus. A cruz atrai pela força do amor, que é vida doada. O amor é vida doada, é Jesus que doa a sua vida. E Ele mesmo diz isto no Evangelho de João, capítulo 15: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida, que nós costumamos cantar tantas vezes. Prova de amor maior não há que dá a vida pelos irmãos. Então nós estamos nos aproximando da Semana Santa. Domingo já é o primeiro dia da Semana Santa, é a semana maior da fé cristã,
E a liturgia nos convida a compreender esta aliança nova, anunciada pelo profeta Jeremias, inaugurada em Jesus Cristo e na sua vida doada na cruz, que atrai a todos, na perspectiva da ressurreição. E eu repito, não se trata aqui de um elogio, mas sim ao sofrimento e à morte, mas de compreender que o amor só tem sentido quando ele é vivido como dom e até as últimas consequências. Eu vejo algumas situações de casais, principalmente as mulheres, que sofrem 20, 30, 40, 50 anos, mas permanecem ali, compreendo que este é o amor que de fato é semelhante àquele de Jesus, aguentar tantos anos de sofrimento, muitas vezes até caladas. É o amor efetivo, é o amor que fez esta mulher escolher aquele homem com os seus defeitos, com raras qualidades, mas ela escolheu, ela amou e prometeu ir até o fim e está indo até o fim. Então, compreender que o amor só tem sentido quando vivido como dom até as últimas consequências. É importante também lembrar os mártires de tantos tempos. A rede mundial de oração do Papa, o apostolado da oração, o MEG, este mês de março está rezando pelos novos mártires dos nossos tempos. Quem são os mártires? São aqueles que dão o testemunho da sua fé por causa do amor de Deus. Deram a sua vida por causa da fidelidade ao Evangelho de Jesus. E nós temos isso desde as primeiras comunidades até os dias de hoje. Quem não se lembra, por exemplo, de uma vida gasta pelo Evangelho de Dom Helder Câmara, de Dom Luciano Pedro de Almeida, da irmã Dorothy, que trabalhou na Amazônia do Brasil. Por que essas pessoas foram criticadas? Por que essas pessoas foram ameaçadas de vida? Por que essas pessoas foram mortas? Foram mortas por causa do amor de Deus, que fizeram amar até o fim. Que este dom é morrer para a vida velha e ressuscitar para uma vida nova. Pode ser que a gente compreenda que conversão é mudar de igreja. Não se trata disso. Não adianta eu mudar de igreja se eu não mudo de vida. Então, que esse tempo da Quaresma possa, de fato, nos fazer ressuscitar para uma vida nova. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, na perspectiva do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.